boa noite a todos presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 23 de abril de 2020. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 009/2020, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 29/2020, que acrescenta dispositivos ao artigo 142 da Lei Orgânica do município. Cumprimentar a mesa, nobres colegas, aqueles que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, uma questão de ordem é o seguinte: hoje nós estamos aí com um projeto de emenda à lei orgânica para fazer o seu segundo turno de votação. Antes de eu chegar aqui, eu estava lendo toda a questão do projeto e a questão do procedimento legislativo. Eu encontrei o seguinte, só para poder certificar, e a gente tem que ter uma garantia para que o processo legislativo não resulte aí em atos nulos no futuro e que possa ter aí uma emenda inquestionável e para evitar que ela se torne inconstitucional no futuro. Então, o projeto de emenda à lei orgânica, na própria lei orgânica, no artigo 43, ele fala o seguinte: a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta, no caso aqui foi do prefeito, no inciso 2º, e no parágrafo 1º ele fala o seguinte: a proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos os turnos de votação, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. E no nosso regimento interno, ele fala o seguinte: regimento interno 215. Nenhum projeto de lei será... artigo 215, parágrafo único. Nenhuma emenda à lei orgânica do municipal será dada como definitivamente aprovada, sem que seja discutida e votada em 2 turnos de votação, com intervalo mínimo de 10 dias entre eles, na forma do parágrafo 1º do artigo 43 da lei orgânica. Bom, a primeira votação que nós tivemos foi no dia 13 de abril. Se nós considerarmos o que diz a lei orgânica e o regimento interno, 10 dias mínimo, e eu até conto com o senhor, porque o meu requerimento, e eu vou depois ler o requerimento, se a gente fizer a contagem, dia 13 não conta, a gente conta 14/1, 15/2, 16/3, 17/4, 18/5, 19/6, 20/7, 21/8, 22/9, 23/10. Hoje seria o 10º dia, só que o regimento fala que é entre eles, ou seja, hoje nós estamos praticando 9 dias e não 10 dias. Se nós votarmos da forma que está, poderá ser objeto de discussão no futuro a emenda, de uma forma inconstitucional, por não ter obedecido a própria lei orgânica e o nosso regimento interno. Eu fiz até editei aqui nessa casa um requerimento, de acordo com o artigo 157 do nosso regimento, para que possa fazer essa mesma discussão e votação na segunda-feira, às 18 horas. Claro que o requerimento ele tem que ser deliberado, contudo, espero que na votação do requerimento para adiamento e a votação dessa propositura, possa ser feita uma análise rigorosa para aqueles que até têm conhecimento jurídico e até mesmo solicitado ao nosso departamento jurídico dessa casa, para que a gente não possa ter um procedimento legislativo irregular. Esse é o meu requerimento. Passo ao secretário, que receba. E se porventura ver que há necessidade de suspender a nossa sessão para poder ter a clareza dos artigos mencionados, que assim possa ser. Somente isso. Suspenda a sessão para uma conversa com
com a casa e o vereador também, que solicitou a questão de ordem. Dez dias dava hoje. Então 10 dias dava hoje, só que como o novo vereador não pode vir na sexta, feito hoje. Arnaldo, o certo tem que ver quanto pode e não pode fazer no dia. Não sei se não pode sexta-feira não poder ir. Sexta-feira não pode. Aí quer mudar para o segundo. Um vereador não pode vir na sexta. Não, mas ele não pode vir amanhã. O certo da próxima vez tem que ser outro. Então, aí nós somos 9. Olha. Que tempo? O que eu faço? Só o começo dele. Só o começo. Eu também sou. Só o começo agora de campanha.
voltando aos trabalhos, só para esclarecimento daqueles que nos assistem pelo Facebook e aqueles que irão nos assistir pelo YouTube, em cima da questão levantada do vereador Rodrigo Mendes, assim, foi constatado na casa um entendimento de alguns e outros entendimento de outros, né? Então, veja, foi contado 10 dias. Primeiro dia 14, segundo dia 15, terceiro 16, o quarto 17, o quinto 18, o sexto 19, o sétimo 20, o oitavo 21, o nono 22 e o 10º 23. Então o 10º dia estará dando hoje. A gente não está aqui também para contrariar o pensamento de um vereador e de outro. Hoje, pela tarde, eu aguardei o Dr. Marcelo, que por motivos e outros ele não pôde vir. Nós iríamos discutir em cima do projeto que foi protocolizado aqui nesta casa na sexta-feira, que fala em sanções e algumas multas e devido à pandemia ao nosso município. Sendo assim, eu já eu vou convocar aqui, já até vou convocar os vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 27 de abril, segunda-feira, às 18 horas, para a votação do regime de urgência do projeto de lei número 8/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Sendo assim, atendendo o pedido do vereador Rodrigo, e nós iremos também já fazer uma sessão extraordinária na segunda-feira, eu acato o pedido do vereador e faremos a votação deste projeto na segunda-feira e também já faremos a votação do regime de urgência do projeto do Executivo número 8/2020 na segunda-feira também. Aproveito para informar. Não, eu acatei já o requerimento do senhor. Eu acatei o requerimento do senhor diante do que o senhor pediu, o que fala que não deu os 10 dias. Aí ficou o meu entendimento, o entendimento da casa, o seu e de alguns demais vereadores. Para que não houvesse um clima de discórdia entre os pares, eu já acatei o requerimento do senhor. Você quer que despache, é isso? Mas bom, veja, não seja por isso, vereador. Já foi acatado o requerimento do senhor, os vereadores aqui já estão cientes, mas coloco aí em votação ao plenário aí aquele que se manifestar a favor ou contra o pedido do vereador Rodrigo. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento do vereador Rodrigo está aprovado aí por 7 votos presentes, 1 ausente e 1 contrário. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariquerasul.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.